Longevidade é uma palavra que continua a exercer enorme fascínio sobre as pessoas. Todos querem longevidade, mas você está preparado para a velhice? Essa é uma pergunta que poucos brasileiros se fazem. Durante a fase produtiva, a maioria não dá importância ao tema. E quando chega a hora de se aposentar e se depara com a dura realidade, acaba se arrependendo por não ter planejado a aposentadoria de forma adequada. Daí a importância de fazer, desde cedo, um plano privado de previdência complementar. Com o apoio da Unisul, da FEComércio, da FECOAGRO, do Sistema Fiesc e da Tractebel Energia, começa agora mais um Estado de Excelência. Ainda é muito pequeno o número de pessoas que planeja a aposentadoria e possui um plano de previdência complementar. Apenas 3% da população. Os especialistas afirmam que o brasileiro tem a cultura do imediatismo e não pensa no futuro. É difícil as pessoas pararem para pensar nisso, né? Porque quando é jovem, não, falta muito tempo, eu tenho outras prioridades, eu primeiro tenho que comprar meu carro, a minha casa, eu vou casar. E quando está perto de se aposentar, aí que quando se torna consciente, já passou muito tempo. Então a gente vê quando a gente atende o participante, faz simulação, poxa, se ele tivesse contribuído 50, 100 reais a mais durante toda a vida dele, ele teria uma aposentadoria melhor, né? Só que tomar consciência disso, 5 anos para sair, 2 anos para sair, aí não tem como tu aportar muito recurso, né? Aposentadoria é um tema que leva a gente a refletir bastante. Os jovens não pensam muito em aposentadoria, porque a coisa está distante. E quem está próximo da aposentadoria sente um certo temor, porque aposentadoria significa ir para casa e não fazer mais nada. Aposentadoria é você começar a pensar desde muito cedo no presente, no que você quer viver e com qual qualidade de vida você quer viver, não só no teu futuro, como hoje também. A aposentadoria é um tema que você tem que pensar a vida toda, desde que começa a trabalhar. A estrutura previdenciária brasileira é formada por 3 regimes: o regime geral, o regime próprio e o regime de previdência complementar. O regime geral é gerido pelo INSS, Instituto Nacional de Seguro Social, e destina-se a todos os trabalhadores do setor privado. O regime próprio cobre o funcionalismo público no âmbito federal, estadual e municipal. O terceiro regime, o da Previdência Complementar, é um plano opcional. O benefício está baseado nas contribuições que cada trabalhador faz, conforme sua necessidade e vontade. No regime de Previdência Complementar, há 2 segmentos: Previdência Complementar Aberta e Previdência Complementar Fechada. As abertas são dos bancos e das seguradoras, que são os famosos PGBLs e VGBLs, e as fechadas, ela tem a subdivisão entre os planos patrocinados e os planos instituídos. Então, os patrocinados, como o próprio termo diz, ele é patrocinado por alguém. E os planos instituídos são novos, né? Porque no Brasil, quando começou, só existiam esses planos patrocinados, que aí são as associações e as entidades de classe. Então, exemplificando na SCPrev, nós temos 2 planos instituídos, que é a OABPrev, Santa Catarina e a Quanta. Então, na OABPrev podem entrar os advogados e na Quanta o sistema Unicred. No caso de um plano de previdência complementar patrocinado, a conta é muito simples. A cada aporte do trabalhador, a empresa coloca a mesma quantia. No final, o valor é dobrado. A empresa patrocinadora é aquela que cria o plano para os seus empregados, onde que o empregado faz a sua contribuição e ela faz a sua contrapartida. E em regra bem simples, eu colocando o participante R$1, a empresa também coloca R$1. Quando você trabalha numa empresa que te oferece um benefício de previdência complementar, que vai complementar a sua aposentadoria do INSS,
Então, é para pessoas que trabalham em empresas, né? Ou então entidades associadas a entidades de classe, por exemplo. Então, você trabalha numa empresa que vai te oferecer esse benefício. Qualquer empresa no Brasil tem possibilidade de criar a sua previdência complementar aos seus empregados. Obviamente que para criar isso tem um custo elevado, tem que ter uma entidade própria e nem todo mundo, nem toda empresa está apta a fazer isso. Pode ser, como citei, qualquer empresa, qualquer ramo e qualquer entidade de classe que queira fazer também o seu plano para os seus associados. Os planos de previdência complementar instituídos são os criados por órgãos de classe, sindicatos, conselhos profissionais ou cooperativas. Nesse caso, a conta é diferente. O trabalhador não tem a contrapartida da empresa. Ele contribui sozinho. Mas as vantagens são grandes, já que as entidades de classe e cooperativas não têm fins lucrativos. O plano institucional, através de uma instituidora, isso significa dizer que tem uma associação por trás, né, de classe, seja os advogados, seja os médicos, e aonde que há a contribuição do participante e não tem a contribuição da empresa por trás, porque não existe uma empresa, e sim uma associação. Numa entidade de classe, por exemplo, que são os planos instituídos, as entidades instituídas, a pessoa se associa a essa entidade, mas ela, na verdade, deposita toda a parte, não tem a parte da patrocinadora. Mas ainda assim é muito importante, porque se ela tem essa consciência previdenciária, ela vai, né, depositando todo mês um pouquinho e vai também formando essa poupança. As pessoas que não fazem parte de uma empresa ou de uma entidade que oferece um plano de previdência complementar têm a opção dos planos abertos. Esses são mantidos por instituições financeiras como bancos e seguradoras e têm fins lucrativos. Planos abertos eles são vendidos por bancos e por seguradoras. Só que tem um detalhe, é um pouco diferente dos planos fechados, porque a taxa de administração é muito alta. Enfim, eles têm lucro nesse negócio. O objetivo é lucro. Eu estou vendendo algo que eu vou administrar, mas eu tenho lucro. Eu vou comer boa parte do dinheiro que você está depositando e a rentabilidade vai ser muito menor. Os fechados, num paralelo, os fechados não têm essa taxa de administração, enfim, tem um custo, mas é um custo muito, tem a taxa de administração, mas é muito pequena e não tem comparação, não tem comparativo com as abertas. É muito pequeno e o retorno converte todo para o associado, para o participante. Quando o assunto é previdência, a maioria pensa que não pode poupar. Acha que é muito sacrifício. Penso que você deve fazer um sacrifício agora, enquanto você trabalha, do que você ser obrigado a fazer no futuro. Pensando em desenvolver ações que promovam a previdência complementar, um grupo de entidades resolveu criar a SCPrev. A SCPrev é a Associação Catarinense de Entidades Fechadas de Previdência Complementar, cujo objetivo é criar ações em conjunto de todas as entidades. Tem um exemplo prático que já criamos uma comissão de investimentos onde que agregam todas as entidades, que em conjunto trazem gestores que vêm explicar ou detalhar determinados investimentos, que é analisado em conjunto para ver se serve para todas as entidades. Com a união dessas entidades, nós podemos fazer muito mais ações que visam o crescimento do segmento de previdência complementar no Estado, disseminando a informação, disseminando a cultura. Então, essa é a vantagem de fazer parte da associação. A criação da SCPrev possibilitou que as entidades de previdência complementar do Estado desenvolvessem, em conjunto, ações educativas visando difundir os conceitos da previdência complementar e de finanças. Fazer um programa de educação financeira e previdenciária é uma recomendação da Previc, que é o órgão governamental que rege as entidades de previdência complementar, é ligado ao Ministério da Previdência. E aqui em Santa Catarina, na verdade, todos os fundos, e não só aqui no Brasil, eles têm essa recomendação de instruir, de fazer programas para instruir, orientar os participantes e informar também, com relação à poupança de longo prazo, para que eles estejam preparados para o futuro. E aqui em Santa Catarina, a ideia surgiu de nós nos integrarmos em função dessa necessidade. Todas tinham que fazer a mesma coisa, por que não fazer juntas?
E nós tínhamos um grupo que era muito integrado, que era essa pessoal da área de comunicação e relacionamento. A gente já conversava bastante, trocava figurinhas. E aí surgiu a ideia da gente fazer junto. Atualmente, a SCPrev agrega as seguintes entidades de previdência complementar: Casamprev, Brasil Foods, Celos, Datusprev, Elos, Funpresc, Fusesc, OAB Prev Santa Catarina, Prev Unisul, Previg, Previsc, Quanta Previdência Unicred e VEG Seguridade Social. No Paraná tem uma associação muito forte que é a Previpar. E nós vimos as ações da Previpar e achamos interessante, importante a gente constituir a associação aqui em Santa Catarina. Por quê? Nós não somos concorrentes, e sim nós somos, todo mundo segue para o mesmo caminho. Então, por que não você buscar ações de uma e fazer na outra? Copiar, enfim, você se unir e agregar, reunir forças para você ir buscar coisas em comum. Então, com isso surgiu a ideia da associação, que já fazem 4 anos, e estamos desenvolvendo programas em conjunto com participação de todas as entidades. Os representantes das empresas de previdências privadas de Santa Catarina tiveram uma ideia genial. Se reuniram em uma associação e criaram um programa chamado A Escolha Certa, que está fazendo o maior sucesso. Bom, o programa Escolha Certa é um programa integrado para ações de educação financeira e previdenciária, que visa divulgar e trazer uma linguagem mais simples e mais acessível a todos os participantes, né, aos participantes das 13 entidades, conhecimento sobre a previdência complementar, sensibilizá-los sobre a importância disso, né, para a vida deles, e trazer esse material também para a família deles, para os amigos. Então, a divulgação, né, desse conteúdo de forma acessível a todos os participantes e à comunidade. A Escolha Certa foi criado, ele foi criado pelas entidades. Criamos uma comissão onde que tem representante de todas as entidades e, curiosamente, a maioria é composta por mulheres e 2 homens, né? As ações das mulheres têm sido assim sensacional, porque quando pegam junto, e o resultado está vindo assim de uma forma magnífica. Inicialmente a gente criou um nome, né? Escolha Certa, criamos um mascote, que é o Caprev 13. Até foi muito interessante a ideia do robô, né? Porque a reunião é um brainstorm, todo mundo fala, todo mundo dá opinião, então a gente já estava partindo para ser o mascote, ser um professor. E aí, dali a pouco, uma pessoa disse, mas quem sabe um robô? E aí, para tudo, vamos discutir então essa ideia, então, né, como todo mundo é ouvido. E aí, por que um robô? Porque o que a gente quer mostrar para as pessoas é que se elas não se planejarem hoje, o futuro delas não vai ser bom. E aí, o lançamento desse programa foi em maio de 2012. Então, nós já elaboramos diversos vídeos, nós temos vídeos com esse mascote, que já falou sobre a importância de planejamento financeiro, importância de previdência complementar, diferenciou os planos de benefícios, que é uma dúvida muito grande entre os participantes. Então, nós temos tirinhas para tornar o programa mais didático, revista Passatempo, que aí também a gente tenta atingir os familiares, um portal, que ele é atualizado diariamente, e aí nós temos um portal que a gente chama de Mãe, que é o portal do programa, e cada uma das 3 entidades tem o seu portal. Você sabe qual é o principal objetivo do programa A Escolha Certa? Confira. Ele tem como buscar ou resgatar, enfim, para o cidadão, para o participante e até para o cidadão brasileiro, para a comunidade em geral, é buscar uma forma de você se preparar para que no futuro você tenha uma aposentadoria complementar
que vinha satisfazer as suas necessidades. Os principais objetivos do programa Escolha Certa são justamente disseminar a cultura financeira e previdenciária. Então, despertar a consciência das pessoas que é muito importante aprender a lidar com as finanças no presente para que você possa fazer o seu futuro e garantir um futuro, uma aposentadoria com qualidade de vida, que esse é o principal objetivo. O grande diferencial do programa A Escolha Certa está na harmonia da gestão. Periodicamente, os representantes das 3 entidades se reúnem para definirem as ações. Nós formamos uma comissão, que é formada por um membro representante de cada uma das entidades. A grande maioria, 90%, são mulheres, então tu consegue imaginar o que deve ser uma reunião de um monte de mulher falando ao mesmo tempo. Mas é muito interessante, é super gratificante participar da comissão, porque a troca de experiências é enorme, porque tem aquele plano que é pequeno, tem aquela outra entidade que é grande, então a gente troca muitas experiências, conhecimento. Com 1 ano de existência, o programa A Escolha Certa já foi premiado nacionalmente. Ele foi um programa inovador, porque não existe no Brasil inteiro nenhum outro programa que faça essa integração de todas as entidades, né? Nos outros estados não existe isso, então cada entidade tem o seu programa separado. Então essa inovação foi muito importante e que nos permite, na verdade, fazer muito mais ações, porque se fôssemos fazer cada entidade as suas ações separadamente, o programa sairia muito caro. Quando todo mundo está fazendo ações isoladamente na sua entidade, nós estamos fazendo ações em conjunto, respeitando a peculiaridade de cada um. E isso é que é o mais interessante. Foi muito gratificante para a SCPREV, para toda a comissão que trabalhou arduamente, né, nesse programa, ter esse reconhecimento nacional, né, pela ABRAP, que é a Associação Brasileira das Entidades de Previdência, desse reconhecimento de ser um programa de destaque no Brasil e também por ser um programa inédito, porque várias entidades do Brasil elas desenvolvem seu programa de educação financeira e previdenciária, mas individualmente. E é inédito no Brasil um estado que uniu as entidades para fazer um programa integrado. O programa Escolha Certa é bastante abrangente. Embora seja destinado aos funcionários das empresas que fazem parte das entidades que compõem a SCPREV, a ideia é difundir os conceitos da previdência complementar a toda a comunidade. O público-alvo são os participantes das empresas que integram, né, a SCPREV e integram o programa Escolha Certa. Então, são os participantes dos planos de benefício dessas entidades todas, as pessoas que podem participar desses planos de benefício, mas ainda não fizeram adesão aos planos, né? Então, justamente ajudamos a conscientizar essas pessoas a fazerem a adesão aos planos para que elas possam participar de todas essas ações e essa consciência previdenciária também. E existe também uma parte dessas ações que pode ser acessada pela comunidade em geral. É um programa super importante e que a gente não quer limitar só para esse público interno, né, que seriam os participantes, a sua família. A comunidade também precisa dessa consciência previdenciária. Para a maioria das pessoas, está consolidada a ideia de que o sistema financeiro brasileiro é muito vulnerável, por conta dos sucessivos planos econômicos e do histórico de inflação. Mas você tem diversas opções de fazer uma previdência, de fazer uma poupança. O importante é começar agora. Com relação à cultura previdenciária, a gente já sabe que o pessoal não tem cultura previdenciária. A grande maioria são raros os que pensam realmente hoje e no futuro. Os jovens, principalmente, nem querem saber disso. Parece que falar em aposentadoria para eles está muito distante. Mas qual é o nosso objetivo? A gente sabe que não tem, o nosso objetivo é orientar essas pessoas para que elas comecem a enxergar isso e quando chegar na hora da aposentadoria ou parar de trabalhar ou quiser transformar esse valor em renda, ela saiba exatamente o que ela tem direito e o que espera no futuro para ela. O objetivo é que ela planeje o futuro, né? Através do programa Escolha Certa, a SCPREV desenvolve ações de educação financeira e previdenciária. O programa, inédito no país, tem grandes desafios pela frente. O desafio é nós tornarmos os nossos materiais sempre atrativos,
O cuidado com a linguagem é muito importante, porque de todo esse público, ele é muito diversificado. Então nós temos desde participantes chão de fábrica até médicos e advogados. Então você tem que cuidar muito com a linguagem dos materiais. No Brasil, nós não temos a cultura da previdência. Acreditamos que o governo tem que suprir tudo. Mas o futuro é seu. Cuide bem dele. Lá na frente, quando a gente parar de ter a nossa renda, o INSS não vai cobrir todo o salário que nós temos. Para grande parte dos trabalhadores, há uma diferença muito grande entre o que ele recebe hoje e o que ele vai receber do próprio INSS lá na frente. Então, ele tem que complementar essa renda. Por isso, a gente faz uma previdência complementar, faz uma poupança que caminha junto com a poupança oficial para que a gente consiga ter um futuro. O objetivo é que seja melhor do que hoje, né? Agora vamos às informações de mercado. Santa Catarina tem um déficit de armazenagem de grãos que traz uma série de prejuízos para os produtores rurais. Hoje o estado produz cerca de 6,5 milhões de toneladas de grãos, incluindo milho, soja, trigo e arroz, mas armazena apenas 4,2 milhões toneladas. 30% da produção fica sem local adequado para estocagem. Nós somos um estado consumidor de grãos. O que nós produzimos não é suficiente para aquilo que nós consumimos. Nós, anualmente, nos falta para abastecer o mercado catarinense algo em torno de 1.300.000 toneladas de grãos. Só que na safra, não do grão, mas na safra que precisamos consumir o produto para abastecer as agroindústrias, nos falta o produto. E ele se torna muito caro, porque buscar lá do Centro-Oeste e trazer para cá o frete é impraticável. Para amenizar o problema, o governo do estado e cooperativas agrícolas firmaram uma parceria para retomar o programa Armazenar da Secretaria Estadual da Agricultura e da Pesca. Na nova fase, o programa terá orçamento para subsidiar 50% dos juros de financiamentos para construção e ampliação de armazéns. Nós subsidiamos o juro das empresas que constroem o silo para o armazenamento. Então, anualmente, cooperativas, empresas privadas lançam os seus projetos, apresentam a agricultura, subsidiamos o juro e estamos construindo muitos silos, que é a melhor maneira que temos de poder armazenar o grão. Vai amenizar o problema, mas não resolve de momento. É um bom problema, porque consumimos em razão daquilo que produzimos. De certa forma, isso traz um problema grave para a agroindústria, principalmente a de pequeno porte, que sofre muito com isso em dados momentos do ano. Mas eu acredito que com o programa que estamos já há 3 anos praticando no estado, gradativamente nós vamos diminuindo os efeitos da falta de abastecimento de grãos.